Olá, que bom que você escolheu estar na TV Novo Tempo, no canal da Esperança e também assistir ao Vida e Saúde. Está começando agora, o tema dessa semana é o poder das frutas e acredite, elas são realmente poderosas. Hoje nós vamos conversar sobre fruta versus doce. É óbvio que você provavelmente vai escolher o doce, mas você vai entender como escolher diferente, maneiras, estratégias para que você escolha ter mais saúde, mais vida aí na sua casa. Vamos também ter exercícios para jovens e safras e estações de frutas e verduras. Como comprar, como aproveitar melhor os alimentos que você coloca dentro de casa. Eu quero dar as boas-vindas ao Ricardo Fioravante, chefe. Já esteve conosco ontem, vai estar com a gente amanhã, durante toda essa semana. Obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês. Ricardo, olha, na chamada do programa eu ofereci um doce e uma fruta. E eu fiquei pensando, é óbvio que o telespectador vai escolher a fruta. Eu torço por isso. Primeiro impulso. A fruta não, vai escolher primeiro o doce. Primeiro impulso. Como é que a gente faz para mudar esse primeiro impulso? Esse impulso quase sempre vem de uma tradição, não é? A gente aprendeu a comer doce e quem tem dificuldade para comer fruta quase sempre vem de uma família que não estimulava esse hábito nas crianças. Quase sempre vem de pais que não gostavam muito de frutas também. Tá. A única coisa é o seguinte, neste momento, quase todos nós estamos passando os nossos hábitos para os outros, para as criancinhas. Então é nosso papel fazer com que as pessoas fiquem mais habituadas à fruta. Agora você deve estar pensando, mas eu tenho que comer um docinho todo dia. Qual deve ser a proporção de doce para fruta? Ou de fruta para doce? Nessa disputa, fruta de montão, doce de pouquinho. Sempre assim. Essa tem que ser a escolha das pessoas. Agora, a gente não muda do dia para a noite, a gente precisa de algumas estratégias. Por exemplo, as crianças, os adultos, imagine-se para os adultos que já têm uma conscientização, que já são mais preocupados com saúde, já é difícil, imagine para as crianças. Sim, Como é verdade. Você tem alguma estratégia que eu posso usar com as crianças e, de repente, também mudar a minha forma de ver a coisa? Eu acho assim, olha, aquela criança bem pequena, aquela criança recém-nascida, ela não deve ser estimulada com nada doce. Os pais, às vezes, não gostam de coisas sem açúcar e imaginam que o bebê também não vai gostar. Uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte, o bebê não conhece aquele doce açucarado das coisas e ele adora o gosto natural de tudo. Então a primeira coisa é se policiar. Primeira coisa. Aí essa criança começa a crescer. E ela vai para a escola, vai conhecer amiguinhos e ela vai ter lá um docinho sempre apresentado para ela. Nessa hora, o pai precisa ser muito criativo. Quanto mais criativo ele for, mais ele mantém a criança com capacidade de escolher a coisa boa para ela. O açúcar faz mal, viu, Teru? Muito mal. A gente sabe, a gente apresentou um programa aqui todo especial falando dos malefícios do açúcar. Agora é o seguinte, na hora de comprar, quando a gente vai para o mercado com criança, é sempre aquela coisa, ai meu pai, vai ser aquela guerra de novo. E a gente vê muita birra no mercado por causa de uma bala, de um chiclete. Você tem alguma estratégia que a gente pode usar com as crianças nesse momento da compra? Que legal. Eu sempre brinco de duas coisas com os meus filhos. Aliás, brinquei, porque eu já não tenho mais filhos tão pequenos. Primeira coisa é fazer uma brincadeira assim, olha, a criança vai ao supermercado e ela precisa tomar gosto por aquilo que está fazendo. Tanto o supermercado é desagradável, quanto escolher fruta para uma criança às vezes é desagradável. Né? Então o pai pode fazer uma brincadeira assim, olha, ele pode brincar de detetive com o filho nos corredores de fruta. Ele pode brincar, sempre criar alguma sugestão. A gente fazia, na nossa família, uma coisa assim, vamos brincar de sobremesa gostosinha. E cada um dos meus filhos tinha a obrigação de escolher uma fruta nova em cada compra. Quando voltava, eu tinha aquela paciência de explicar o que era aquilo, como preparava e uma preocupação de fazer gostoso, não é? Sempre fazer gostosinho. Criança gosta dessa história e gosta de participar do processo inteiro. Agora, Ricardo, os produtos para criança no mercado, eles usam um apelo muito... Eu diria que é uma concorrência desleal. A fruta não vem com um rostinho, com um olhinho, boquinha, sorriso. Ela não oferece um brinde, um personagem. Nada, Os alimentos infantis, eles têm um apelo muito forte de convencimento. Muito. Como é que a gente concorre com isso? Você não vai concorrer com isso diretamente. Se a gente entrar nessa linha, nós vamos perder. Aliás, quase sempre que a discussão for com o açúcar, nós vamos perder.
Tá. O açúcar sempre vence. Então, uma coisa que a gente precisa ser muito preocupado é, de novo, ser criativo. Você precisa criar esse expediente de envolver as suas crianças nessa história de preparar. A criança fica fascinada por preparar. Pode confiar, faça. E você, inclusive, depois vai ter problema. Porque quando você, como pai, fizer errado, seu filho puxa a sua orelha e diz, pai, isso não pode. Verdade. Isso já é aconteceu sensacional, comigo, não é? já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com você também, né? A outra coisa que você pode fazer, numa fila de supermercado, quase sempre você vai passar em caixas que tem aqueles mostruários imensos de doces, balas e biscoitos. Não é à toa que aquilo está lá. Quem colocou aquilo lá sabe exatamente deste impulso original da criança e sabe de uma outra coisa. É muito chato ficar em fila de supermercado. Não, e se a gente ficar pensando, parar para pensar, já é o final da compra. Você já está por aqui, já está pensando no que deve ser feito, a paciência já está no limite. É verdade. E a criança também já está irritada, então você acaba, às vezes, muitas vezes, cedendo pelo cansaço. É verdade. Mas como que a gente faz para evitar isso? Bom, a primeira coisa é ter uma consciência super assim clara que você quer evitar. Se você tiver essa opção, você começa fazendo assim, olha, procura o caixa de supermercado que não tem os displays de doces, biscoitos e chocolates. Hoje tem muita coisa para vender no supermercado. Sim. Em alguns outros só tem revistas. Pilha. Em alguns outros só tem pilhas, aparelhos de barbear. Todas essas coisinhas vão lá para aquela hora para compra de impulso. Escolha esse corredor. Isso é uma coisa bem clara. Não vá para o corredor onde tem doce, porque a criança vai pedir. E ela sente que é merecido, viu? Outro item muito interessante que às vezes a gente como pais acaba pecando é a tal da recompensa. Oferecer o doce como recompensa. Se você se comportar, vai ter gelatina. Se comer tudo, eu vou te dar a sobremesa, que vai ser um pudim. Sim. Tudo muito açucarado, né? Você menciona aqui, inclusive o que o Ricardo está falando aqui, ele escreveu uma coisa muito bacana, vai estar no blog, você pode acessar, mas você diz que às vezes coisas simples como afeto, um abraço, vai ficar para trás por causa desse doce oferecido como recompensa. Muitas vezes, eu dou muita aula de culinária, você sabe disso, não sei se todo mundo sabe, mas na aula de culinária eu tenho muito esse retorno, essa resposta dos pais. E eu começo a dizer, olha, evita isso. E os pais dizem, você não conhece meu filho. O meu filho não fica sem doces. Para que eu não diga para ele, olha, foi você que fez isso, eu começo dizendo assim, tenta mudar essa recompensa. Você tem que dar abraço e palavra de incentivo. Você tem que ter uma conversa gostosa com seu filho. Às vezes oferece uma atividade que a criança gosta muito de fazer, brincar de massinha, brincar com tinta, e aí participar, né? Essa relação do pai tem que ser uma recompensa para a criança, mas não é. E essa é uma boa forma também do pai entender a força do doce competindo com a fruta. Não quero nivelar frutas e abraços dos pais, mas uma coisa é clara, para muitos pais, o abraço, o aconchego ficou sem graça, porque a criança está acostumada a comer um chocolate com gosto. O gosto está nessa história. O abraço ficou sem graça. Isso também acontece com a fruta. A criança que é estimulada a comer muito doce não sente sabor nas frutas. Agora, a transição tem que ser feita com muita paciência, né, Ricardo? Porque uma pessoa que já está acostumada, até para nós adultos, que de repente já está acostumada a comer mais sobremesa com doce, mais calórica, a fruta, no primeiro momento, ela vai ser sem graça. Sem graça. Mas se você insistir e deixar um pouquinho de lado os doces, você vai começar a perceber o sabor real da fruta. É verdade. Uma das coisas mais perversas do açúcar é que o açúcar acaba com a sua sensação de paladar. Se você não consegue ficar longe das doçuras, principalmente nas sobremesas, começa a se habituar a fazer frutas assadas, frutas condimentadas ali de levinho. Você vai gostar muito. Ricardo, obrigada. Ricardo Fioravante mantém um site muito bacana, bambuchuveiroso.com.br. Ele é chefe, palestrante, gravou um DVD muito bacana sobre culinária também vegana. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por participar aqui com a gente. Obrigado a vocês por me chamarem, viu? Amanhã tem mais do Ricardo Fioravante aqui com a gente, viu? É o seguinte, agora é o momento de presente da Novo Tempo para você. Essa revista Família Feliz, a gente também oferece momentos felizes. Essa revista é grátis. Você pode adquiri-la pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 e presentão, né, gente? De graça, é só ligar e
ganhar isso aqui, tá bom? Liga, passa seus dados e você consegue essa revista. Agora é hora de Papo de Mulher. Tudo bem, Elisa? Chega mais aqui. Bom, Peru, bom dia. Bem-vinda de novo ao Vida e Saúde, por favor. Senta aqui mais pertinho de mim, aqui, isso. Elisa, nem sempre é fácil a gente comprar frutas, verduras, escolher bem no mercado. Uma das grandes reclamações é, eu queria muito comer morango, mas o morango ou não tem, ou tá o olho da cara. Então, A safra interfere. Isso. A gente veio falar um pouquinho a respeito disso, porque às vezes o consumidor final, né, não consegue entender muito bem as questões, não consegue planejar suas compras. Então, é importante a gente ter algumas noções para a gente poder ir ao supermercado, ir à feira, sabendo o que você pode esperar e como você pode aproveitar melhor, né, os produtos, como você pode fazer uma compra mais consciente. Uhum. A gente tem, ao longo do ano, períodos bem definidos pelas intempéries, as estações, assim, por mais que as estações estejam, né, maluquinhas, diferentes hoje, por mais que a gente não tenha estações tão bem definidas, né, como as coisas têm mudado, o clima tem mudado, mas a gente tem as plantas, todos os produtos, as frutas, os legumes, as hortaliças, elas têm uma sazonalidade. Então, elas têm um período mais alto de produção, um período de colheita, que varia de variedade para variedade, varia de produto para produto, de região para região. E quando você compra aqueles produtos que estão na safra, que estão com uma maior disponibilidade, provavelmente você vai encontrar um preço mais barato, um produto de melhor qualidade. Mais sabor? Muitas vezes também, porque... Pode perguntar. Não, é que é o seguinte, agora eu entrei assim, eu acabei de falar que às vezes a gente quer morango e o morango tá hiper caro. Eu fui comprar morango esses dias, estava quase R$7 a caixa de morango comum, não era orgânico, não era nada. Mas, por outro lado, há uns 5, 6 anos atrás, a gente ia no mercado, a gente só achava manga, por exemplo, no final do ano. Hoje a gente vai no mercado de uma cidade qualquer do Brasil, não estou falando das capitais, por exemplo, que tem uma variedade muito maior. Mas a gente vai em qualquer mercado, a gente acha manga praticamente o ano inteiro. Por que dessa mudança, Elisa? Existem estratégias. Cada produto é diferente. Mas existem estratégias que os comerciantes usam para você fornecer o ano todo. Então, muitas vezes, você compra... num período, você vai encontrar as mangas de uma origem, de uma procedência. No outro período, de outra procedência. Então, muitas vezes, no Brasil, a gente recebe muitos produtos importados, principalmente da América do Sul. Frutas, a gente recebe muitas frutas do Chile. Cebola, alho, por exemplo, que são produtos que a gente usa o tempo todo, inteiro. Usa o ano todo. A gente recebe da Argentina, recebe de outros países também. Então, é por causa dessa troca. Exato. E por variedades também que vão sendo desenvolvidas. Então, isso é muito... você vai encontrar uma realidade em cada produto, né? Existem pesquisas na área que desenvolvem variedades de um mesmo produto que tem safras em períodos diferentes também. Agora é o seguinte, não é porque eu acho manga no mês de julho que eu preciso ficar desconfiada se não tem nenhum aditivo químico, se não foi modificada geneticamente. Como que funciona isso? Sim, então, existe... Já que vem de outras regiões, eu posso ficar tranquila? Mais ou menos. Existem muitas questões diferentes que são observadas com relação a isso. Uma delas é você comprar de fornecedores diferentes, de lugares diferentes, que é o caso das frutas, mas não é o caso das hortaliças, porque a hortaliça ela não aguenta um longo período de transporte. Sim. Né? Então a hortaliça é mais... Plantio meio local. É local, a gente tem até lugares onde faz um transporte maior, mas não tão longo de um país para outro. Sim. Né? Então, existem técnicas agrícolas que ajudam a você ter por mais tempo, a você começar a produzir um pouco antes da data original, do prazo que você costumava ter, e um pouco depois prolongar também.
Mas fora desse período, fora da estação, você vai saber, existem tabelas, você pode encontrar nos serviços na internet, em muitos sites, muitos órgãos, muitas instituições. O CEAGESP, por exemplo, é um órgão que, se você entra no site do CEAGESP, você tem lá uma tabela de sazonalidade. Exato. Você tem uma tabela em todos os meses, todos os produtos, qual é o período em que você tem uma maior disponibilidade, qual é o período que você tem uma disponibilidade média e o período que às vezes não está disponível ou você não encontra quase nada. Agora, a questão preço. Eu acho que você se lembra muito bem que alguns meses atrás, aqui no Brasil, a gente teve um problema com o tomate. Eu moro lá em Itapeva, ali pertinho ali tem plantação de tomate, ali numa cidadezinha chamada Ribeirão Branco. E tinha os plantadores ali, eles começaram a contratar seguranças que ficavam assim à noite guardando as plantações de tomate para ninguém roubar. A gente sabe que tem um fator econômico, a inflação e tal, mas existe alguma outra coisa que faz os preços dos alimentos, das frutas e verduras subirem de maneira tão assim desproporcional? Quando a gente fala em hortaliça, principalmente, que é o caso do tomate, não existe um direcionamento dos produtores, existe uma sugestão apenas de plantio. Então, quando o produtor vai plantar, muitas vezes ele está pensando em como está o preço agora, como foi a última safra, né? No momento do plantio, como foi a última safra. E muitas vezes acontece isso. Por nós termos um país de proporções tremendas, né? A gente acaba acontecendo isso todo ano, com algum vegetal vai acontecer isso, né? Esse ano o tomate estava dando muito, estava bom. Quer dizer, é um planejamento individual que o produtor faz, não é um planejamento global que existe, um combinado. Olha, esse ano, até porque é lei de mercado, né? O ano passado o tomate estava muito barato. Os produtores estavam vendendo uma caixa de tomates por R$10. Então, foi um prejuízo grande, né? Existia uma fartura, a lei de mercado, oferta e procura, né? Existia uma oferta muito grande, o preço caiu demais. O que aconteceu? Os produtores ou não tiveram recursos ou acharam que não compensava. Não investiram no tomate. Esse ano, existiu uma disponibilidade pequena no mercado e o preço subiu também bastante. Entendi. Isso vai acontecer. Infelizmente, ainda nós não temos condição de ter um controle sobre isso. Então, o interessante é a gente poder saber que existem muitas opções. Esse programa dá essa informação, né? Você tem outras informações, outras opções. Não precisa consumir necessariamente os mesmos produtos, principalmente no país que a gente vive, que a gente tem tanta fartura, né, de opções. Riqueza. Exato. Tá certo. Elisa, muito obrigada. Elisa é agrônoma aqui da Clínica Adventista Vida Natural, entre outras coisas aqui na clínica, né, Elisa? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere exercícios para jovens. É rapidinho, a gente já volta.